Olá, meu nome é Luiz, sou psicólogo e eu te ajudo a fazer mais dinheiro com a psicologia. Então, você já sabe, né? Eu sou psicólogo clínico aí já há 16 anos e, obviamente, um dos temas que a gente mais trabalha dentro da nossa clínica é a depressão. Então, hoje, quero te ajudar e te ensinar de quais formas, né? Eu não vou falar a forma, que se eu dissesse isso já seria um absurdo. E, obviamente, você vai ter diversas pessoas, teóricos, dizendo, oh, essa coisa aqui é melhor para tratar a depressão, ou essa forma. Eu vou te explicar o jeito mais efetivo de poder tratar a pessoa, né? Ou as formas, ou como prestar atenção em cada momento. Porque, obviamente, a gente tem teorias muito consistentes para tratar as pessoas. Só que cada uma delas vai ser precisa para um momento diferente do processo que a pessoa está passando, né? Quando a gente vai formando na faculdade, aí nós temos ali, né, a teoria cognitivo-comportamental, nós temos a psicanálise, nós temos a análise existencial, abordagem centrada na pessoa, a psicologia analítica, e pode ser, entre outras aí que você tenha descoberto. E um dos discursos comuns é falar assim, qual teoria se enquadra mais com tal pessoa? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa refletir, né? Será que a teoria ela não vai estar enquadrando as pessoas, né? Tipo, essa pessoa serve para cá, essa daqui para cá, não. A gente precisa entender que momento que a pessoa está passando do processo para saber de que forma que eu vou atuar. Então vamos lá. Caso você ainda não saiba, né, eu tenho 3 teorias que eu tenho predileção por elas, a qual eu transito enquanto eu vou atendendo, né, as quais eu tenho formação. Eu falo de cadeira, assim, né, eu tenho formação nelas, por isso que eu me dou o direito aqui de poder falar, sou professor universitário, então tá em boas mãos, a gente está discutindo isso aqui. Então a primeira delas, teoria cognitivo-comportamental. Segunda, análise existencial. A terceira, psicologia analítica. Eu falo terceira, psicologia analítica, apesar dela ser a minha maior base de formação, ela tem um momento muito específico ali que ela vai surgir, né? Então vamos lá. Terapia cognitivo-comportamental, como que ela vai te ajudar? Até que ponto que ela vai? Para você também, eu falo isso para você não ficar preso, né, em uma delas e ficar perdido e tentar buscar sempre no mesmo lugar solução sem conseguir localizar. Então vamos lá. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente tem um potencial muito grande. Eu falo que, de fato, em nenhuma das teorias eu vi a pessoa sentir uma melhora tão grande quanto quando se aplica a teoria cognitivo-comportamental. Por quê? A pessoa, quando às vezes ela vai chegar na terapia, se a questão dela foi porque ela foi se enquadrando em um determinado padrão, vamos dizer assim, ela teve uma frustração ali no trabalho, nos relacionamentos, isso vai se tornando repetitivo para ela, o que vai acontecendo? Ela vai acreditando que ela é uma pessoa sem valor, ela é uma pessoa ruim, que ela é uma pessoa que não dá conta das coisas. E como isso vai sendo alimentado por muito tempo, a mentalidade dela vai se formando dessa maneira, né? Então a cognição dela vai se tornando dessa maneira. Então quando ela tem um determinado sentimento, é possível que ela vá fazer essa associação rápida por causa da experiência, né? A experiência então vai formando, né, a cognição, a mentalidade, o afeto dessa pessoa. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar o afeto, desculpa, eu vou trabalhar a cognição dela, como que ela se enxerga, porque ela, por esse período, ela começou a distorcer a realidade e acabou criando uma forma de perceber o mundo. Existe um jeito de pensar que é o tudo ou nada, né, que uma pessoa depressiva costuma ter, que é o seguinte: ou tudo vai dar certo, ou se uma coisa der errada, se uma coisa der errada, ela vai achar que tudo já não funcionou, porque não saiu da perfeição. A pessoa ela já se dedicou muito às outras pessoas e sempre foi se frustrando com isso e acaba sofrendo. Então, quando a gente consegue trabalhar com que ela mude a forma dela de interpretar o mundo, ela também começa a ver a realidade de uma forma mais realista. Então, a TCC ela tem esse potencial de que fazer com que a pessoa confronte a realidade. Ela sai aqui de dentro, né, da cabeça dela, por isso chama cognitivo comportamental, porque você depende do comportamento, você depende da pessoa dar um passo, experimentar a realidade
e aí enxergar a realidade de uma forma mais realista ou funcional, como se costuma dizer dentro da teoria. Então, a pessoa vai lá, exercita a realidade, ela faz uma atividade, seja lá, visitar os familiares, ao qual ela estava mais distante, ela começa a fazer um trabalho manual, coisa que ela nunca imaginou que ela seria capaz de fazer. Então, vou dar um exemplo aqui. Um paciente meu, exatamente, ele tinha essa situação. Ele tinha essa dificuldade de estar se relacionando, de se relacionar com a família, né, de uma forma mais ampla, porque desde a infância tinha sofrido muito, alguns parentes tinham envolvido com criminalidade, essas coisas. Era um ambiente familiar muito ruim. Então ele cresce, ele até consegue trabalhar, mas muito, como eu posso dizer, não conseguia levar as coisas muito à frente, os relacionamentos dele não iam para frente. Então, quando ele entra num relacionamento e um trabalho e isso começa a funcionar, ele já vai esperando que horas que isso vai dar errado. E aí, né, a partir do momento que ele começa a enxergar, não, peraí, meu trabalho está funcionando bem, já tem anos que eu tô nele. Meu relacionamento está indo bem, então quer dizer, eu posso ter uma família saudável. Olha só, olha, eu não sou aquela pessoa tão ruim quanto eu imaginei que eu era na minha infância, de eu ter relações e encontros e relações de trabalho que fossem fugazes, né, que acabassem muito rápido. Então quer dizer, ele já estava na expectativa de que daria errado e isso já o fazia sofrer. E nesse processo ele consegue ir ressignificando isso tudo que ele tinha. Então, no processo depressivo, a pessoa quando ela está muito para baixo, né, a terapia cognitivo comportamental ela tem um poder de levantar a pessoa muito rápido. Só que qual que é o limite disso? Será que vale a pena? Deixa os limites para depois, porque senão eu fico aqui estendendo demais. Vamos então pensar numa análise existencial. Então, o que que é? Nesse momento, né, a pessoa ela vai tendo algumas limitações, né? Voltando aqui, se você tiver interesse de entender os limites de cada uma dessas teorias, escreve aí, manda uma mensagem para mim, para a gente conversar, para a gente poder trocar mais ideias sobre o assunto. Isso é muito legal, poder compartilhar isso com vocês também, senão o vídeo ia ficar longo demais. Então, a análise existencial, um dos princípios é o seguinte: você precisa entender que as coisas da vida têm uma finitude, né? Eu gosto muito da prerrogativa de Kierkegaard, que é o seguinte, então, dois autores, né, existencialistas da filosofia, que eu acho muito importantes da gente entender na hora de atender as pessoas, para a gente não se iludir, porque às vezes a TCC eu vou colocar a pessoa sempre indo para cima, mas a vida não é só ir para cima. A vida tem limitações, ela tem finitude, né? Então, o Kierkegaard vai falar uma coisa muito interessante, que é a seguinte: eu tenho que adiantar o fim das coisas, eu tenho que adiantar a morte para eu poder viver. E o adiantar a morte, obviamente, é de uma fala metafórica, né? Não é tirar a própria vida tão rapidamente. Na verdade, eu estou adiantando essa experiência que é, olha, tudo tem fim. E eu precisando entender, a minha vida ganha sentido. Porque quando eu fujo da finitude, da finalidade das coisas, eu acabo sofrendo ainda mais. Porque eu vou ficar correndo o tempo todo de algo que é tão óbvio. Então, tendo certeza dessa finitude, eu falo, olha, eu vou fazer até onde dá. Eu vou fazer até onde dá conta, até onde eu dou conta, né? Então, nessa perspectiva aqui, que nos ajuda muito. Então, a pessoa que ela tem esse receio do fim, e aí mescla com Jung, por isso que eu gosto muito. A teoria junguiana, ela tem um quê de análise existencial muito legal. Então, quando a pessoa ela tem medo do fim, ela vai criando diversos sintomas para poder dar conta, né? Para poder suportar ou tampar, fingir que isso não existe. Então, quando a pessoa aceita bem que as coisas têm um fim, ela consegue lidar melhor com as situações, né? O... Então, eu preciso tirar da pessoa uma certa rigidez com relação à realidade. Porque se eu tenho medo do fim, eu tenho medo das coisas, eu vou criando uma carapaça, eu vou criando uma defesa que vai fazendo com que eu resista a tudo que está indo do mundo. Então, aquilo que resiste muito, que não é maleável, que não sabe ir no fluxo das coisas, acaba sofrendo muito mais. Então, quando eu vou entendendo a realidade, eu vou me tornando maleável diante dos meus conflitos, eu vou me libertando mais desses processos depressivos. E outra coisa, pensando aí, como eu disse, na perspectiva de Sartre, é o seguinte: eu
Sartre ele tem uma frase muito interessante que é: a questão não é o que fizeram comigo, mas o que eu faço com o que fazem comigo. Então, ao atender uma pessoa, obviamente ela vai trazer todo o sofrimento, né? A pessoa ali no processo depressivo, ela vai trazer ali todo o sofrimento que ela teve, de que sofreu com as pessoas, que sofreu no trabalho, que sofreu nas relações. E qual que é o nosso papel, né? E esse, gente, aqui ó, você que está me escutando aí agora, é isso que você precisa fazer na sua terapia, enquanto você está atendendo as pessoas. Não é tentar resolver os problemas da pessoa. O que você precisa é fazer com que a pessoa veja quem é ela diante de cada problema. Por isso que essa frase do Sartre é muito interessante. Então, a pessoa fala das situações, é importante você perguntar para ela assim, tá, e aí? O que é você nessa história? O que que isso te faz sentir? O que que te dá vontade de fazer nessa situação? E a pessoa ela precisa assumir isso, assumir quem é ela em cada situação. Então, a partir do momento que ela assume a posição dela diante da existência, ela está ganhando mais força. Então, a flexibilidade ela é muito mais forte do que uma rigidez, né? Eu gosto muito de fazer um paralelo com os esportes, né? Você vai pensar um ginasta olímpico, um atleta de atletismo, né? Corredor, eu que sou corredor, já fui, né? Hoje já não sou atleta como eu fui quando eu era mais novo, mas é isso, você tem uma flexibilidade muito maior. Então as pessoas mais fortes, elas têm uma flexibilidade boa do que aquelas que estão mais rígidas. Você vai ver uma pessoa que está muito parada, pede para ela fazer um alongamento, ela não dá conta. Então quer dizer, ter essa flexibilidade na vida vai ajudar a pessoa a sair desse processo depressivo, né? E por último, chegamos na tão querida, né? Pelo menos para mim, eu acho que para boa parte das pessoas, que é a psicologia analítica. A psicologia analítica, então, ela já vai partir dessa prerrogativa de que algo se mobiliza dentro da pessoa e pode levá-la a um processo depressivo, que vai abarcar, de certa forma, todas essas que eu falei aqui até agora. Quer dizer, uma das perspectivas que eu posso ter da depressão é de uma pessoa mais jovem, né? Essa pessoa mais jovem, ela, em geral, ela tem medo da vida. Então aí a gente está lidando aí, né, com a análise existencial, a TCC, algumas leituras, né, não com a terapia em si. Então quer dizer, a pessoa quando ela rejeita a realidade, ela vai fazer de tudo para fugir dela. Quando ela rejeita que viver é assumir riscos, né? Se eu quero ter um futuro, quando eu falo uma pessoa mais jovem, com menos de 30 anos, é comum você ver que a pessoa ela quer ter muita certeza do que vai acontecer lá na frente. E quanto mais certeza ela quer ter, mais confusa ela vai ficando, mais energia ela vai gastando nesse processo e mais para baixo ela vai se sentindo, né? Então, e aí o inconsciente dela tá louco para que ela viva, para que ela traga vida e ainda não conseguiu. E por outro lado, se eu encontro alguém mais velho, passou ali dos 30, 35 ou mesmo já chegou nos 50, 60 anos, você vai ver que a perspectiva da vida mudou. Quer dizer, ela já não está querendo mais adaptar ao mundo em geral. Só que a gente não pode negar que o fim está chegando. Por isso que eu falei a proximidade com a análise existencial. A gente precisa entender que essa perspectiva do fim, ela está presente na vida das pessoas, na vida da pessoa que eu atendo, né? Você atende, porque a pessoa ela está querendo, né, experimentar as coisas, mas ela já sabe que ela tem um tempo, que ela tem um limite, que não adianta se iludir. Ela já teve experiências na vida que colocaram ela para baixo, né? Invariavelmente, seja uma, seja a outra, o que a psicologia analítica vai falar? Olha, é importante você entender o que essa personalidade subjacente está dizendo. Então, você vê que tanto na TCC quanto a análise existencial, eu não estou levando muito em conta o que o inconsciente está dizendo, mas elas têm momentos importantes. Até digo o seguinte, a TCC ela vai usar um tempo curto para a pessoa dar uma melhorada, né? Ela melhora muito mais rápido que qualquer uma das outras duas que eu estou te dizendo, então melhora dos sintomas. Boa parte do tempo da sua terapia, você vai estar ali num processo vendo a existência da pessoa, o dia a dia, a rotina, como que ela está vivendo, como ela está lidando com as coisas, quem é ela em cada ponto. Eu acho que é o momento que a gente mais passa na terapia, é nisso, fazendo a pessoa refletir quem é ela.
Só que tem esse ponto que é, eu preciso fazer a pessoa escutar o que essa intimidade, o que esse self, o que esse lado da personalidade dela quer trazer para o mundo. Porque isso vai trazer um significado para cada uma das ações que ela está fazendo. Então, fazer com que a pessoa se conecte com isso, seja por análise de sonhos, seja por imaginação ativa, seja por pinturas, ou atos falhos, ou coisas que a análise pode trazer, a gente consegue escutar o que é isso de mais íntimo que a pessoa está trazendo. E aí, quando a pessoa tem um processo depressivo, os sonhos, né, querendo ou não, são as armas mais próximas que a gente tem. Aí é onde a gente mais vai conseguir extrair coisas para fazer com que a pessoa reflita sobre o que o inconsciente está trazendo para a realidade dela atual, né? E a gente vai conversar muito mais sobre esses assuntos. Então, eu queria trazer, né, nessas três perspectivas, olha só como que você pode abordar a depressão em diferentes pontos para que a pessoa melhore, em diferentes momentos da terapia, sem ficar se apegando a uma ou outra, né? Para que realmente você entenda qual que é a necessidade do seu cliente ou paciente, como você preferir chamar, dessa pessoa que está na sua frente, veio pedir sua ajuda e ela não está querendo ser enquadrada em uma teoria, ela não quer buscar ali uma resposta, ó, essa teoria vai te dar, né, uma resposta total sobre tudo. Eu acho até engraçado, porque às vezes os pacientes eles me procuram, falam assim, Luiz, eu tenho um paciente até hoje que ele fala assim, nossa, a TCC tá me ajudando muito nesse ponto, porque ele me buscou, né, pela terapia cognitivo-comportamental, e só que eu tô fazendo análise com ele há muito tempo, mas eu não vou ficar ali brigando com ele, né, sobre esse assunto. A parte da TCC já foi superada, assim, há algum tempo. Não que seja ruim, foi um momento muito importante. Se eu tivesse colocado as outras, não teria dado efeito. Mas a gente teve que fazer um salto para outras perspectivas, para que realmente ele ampliasse a perspectiva dele de mundo, quem é ele, se conhecesse mais, conseguisse avançar ainda mais na própria vida. Então, assim, eu espero ter te ajudado a compreender que você pode transitar, né? Estou aqui disposto a conversar com você, né? Sobre todas essas teorias, que eu acho muito gostoso, né? Enquanto professor, enquanto analista, terapeuta, assim, é muito bom poder viver a psicologia com toda a plenitude que ela nos permite. E falo para você, né? Quando você consegue se apropriar da psicologia, consegue transitar por ela, com certeza seus pacientes vão se sentir muito mais acolhidos, vão retornar por mais tempo, vão te indicar para mais pessoas, e aí, como eu disse, você vai fazer muito mais dinheiro com a psicologia, tá certo? Espero ter ajudado bastante, um beijão e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!